Boa noite, tudo Boa, bem? boa noite, eu sou Juliana Cel, Cláudio Schuster. Nós somos aqui do canal Tudo Junto Separado. Fomos casados por 15 anos e faz 6 anos que a gente se separou. E hoje a gente está comemorando um ano, né, Cláudio? Um ano que nós começamos a morar juntos no mesmo terreno, do dia a dia, cuidado dos filhos, temos dois, Uhum. e também o lazer e esse projeto juntos. Hoje, boa noite. Tudo bem? Olá! Boa noite! Como Boa é que vocês noite, estão? Tudo bem? Tudo ótimo. ótimo! Melhor. Animadinho Ai, agora. tem que ser! Pelo amor de Deus, isso não tiram da gente, né? Animação, bom humor, Não, beleza. Beleza, nessa quarentena eu estou só falando de um lado. Agora é só num perfil. Não dá para falar de dois da quarentena. Eu comecei fazendo live, era de frente. Agora as lives são só de lado. É só para um lado. Né? E assim sim, vai. a gente merece. Ah, Ai, olha, eu preciso fazer um agradecimento público à Luciana Pacheco, amiga lá da época da faculdade de psicologia, e foi ela que deu a dica do Chico, né? Ela passou Foi. para é que ti, né? Lu, obrigada, Lu. Tá melhor. eu que agradeço. A Lu é um dos grandes exemplos que eu tenho de vida. Minha prima querida, amada, linda, maravilhosa, cheirosa, acima da média, né? É incrível, assim. Eu tenho o maior orgulho de ter ela na minha família estendida. Legal. O Que nome legal. da Life fixou é Criação Monoparental mesmo? Botei, eu errei, eu errei. Errou, É errou. criação, criação. Eu já ia começar a fazer aqui algumas coisas de Vou criança, tirar aqui. fazer alguns tipos de jogo. É um Ia começar a fazer algum. Não, Desculpa, podemos fazer também uma também. live sobre fizemos criação de tudo. monoparental. Estou tranquilo. Aqui. Né? Eu domino também o tema. A gente coloca as crianças aqui fazendo umas brincadeiras e assim vai. Deixa eu ver. Não, ai, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que eu arrumo aqui. Vamos ver se a gente arroça. Pode tirar o... Criação. Pronto. Criação monoparental. Pronto. Agora estamos numa criação. A live mudou. Não é mais criação, agora é uma criação monoparental. É isso aí. Cara, Deixa eu só fixar aqui, Chico, ver se eu consigo fixar aqui. esse negócio do É Instagram. que a gente trabalha no celular aqui, Ai, aí ai. é chatinho. Peraí. O meu também é no celular. Eu não sei nem se dá para entrar no computador no Instagram. Não tenho ideia de Não. como é que faz. Tem que botar Fixável. tem que botar um programa especial tal para poder fazer no computador. Mas então, assim, a gente já se apresentou um pouquinho no início, né? Nós somos do canal Tudo Junto Separado. A gente tem aqui no Instagram e no YouTube. Eu e a Juliana estamos separados há 6 anos e há um ano a gente está, exatamente um ano a gente está dividindo mesmo. Hoje, né? Hoje faz um ano que a gente está dividindo o mesmo espaço de Parabéns pra gente. Que maturidade, parabéns. A gente tem feito aqui, a gente resolveu abrir nossa experiência, né, também para mostrar a possibilidade de relacionamentos mais saudáveis e também mostrar, a partir dessa diversidade, né, de possibilidades, mostrar outros tipos de famílias, outras formações familiares, mostrar que não dá para fechar tudo numa caixa e tal. E aí veio, né, que eu acho que encaixou direitinho a tua experiência. Chico Coque é empresário na área de saneamento, né, Chico? E tem 5 filhos, muitos cachorros. Pois é. E incontáveis. Uma atuação social também, né, com ações sociais que ele faz. Então, é muita atividade. Então, primeiro, Chico, eu queria te pedir para tu contasse brevemente um pouquinho da história, como é que nasceu essa família, né, como é que surgiu e a partir de que desejo, que vontades tuas que você resolveu, né, dar esse passo importante aí de formar essa família. Sim, a família surgiu num bingo. Eu fui prêmio de bingo. Não, eu tô brincando, Juliana. Adorei a cara dela, que ela faz bastante careta. Eu nunca vi. Bingo. Ganhei 5 vídeos. Ai, a minha mãe não entrou ainda, porque daí ela quer sempre me matar nas lives. Ela não entrou ainda, então dá pra falar um pouco de besteira até ela chegar. Na hora que ela chega, viu, rapaz? Não foi no bingo. Sim, Cláudio. Eu queria muito ser pai.
E quando eu descobri a opção da adoção lá com uns 23 anos, 24, eu relaxei bastante. Disse assim, não, olha, se tudo, né, se eu não casar e tal, se eu não tiver uma constituição de uma família mais tradicional, eu vou adotar. Então, para mim, era uma coisa natural. E eu venho de uma família que tem muita gente adotada. Né? Eu tenho muitos primos que foram adotados. Tanto pelo lado do paterno como materno. Então, era uma alternativa que eu conhecia e era uma alternativa plenamente válida. Então, há 9 anos atrás, eu entrei com um processo em novembro de 2011 para adotar até 4 crianças aqui em São José. Foi quando chegaram o Cristiano, com 14, e a Cristine, com 9 anos. Hoje eles estão com 23 e 17. E em 2019 eu tive a grata surpresa com a nova lei de adoção aprovada pelo Temer, simplificou o processo. Então, os pais que já tinham adotado não precisavam apresentar toda a documentação de volta. Né? E a justiça podia convidar, não sei se o termo correto é convite, mas assim, ela podia convidar ou ela podia dizer para essas pessoas que o processo poderia ser reaberto. Então, eu fui convidado em 2018 a reabrir o meu processo de adoção. O processo de adoção são 2 períodos, mas o processo é o mesmo número. Né? Daí vieram mais 3 crianças em 2019. Foi o Andrew que chegou com... Oi? O ano passado, né? Recente, então? Ano passado. Foi ano passado. Na quarentena é uma vida, né? Assim, eles já estão aqui porque a gente fica 24 horas por dia junto. Então é uma vida que a gente já tá vivendo no mesmo espaço, né? Então, na época, veio o Andrew estava com 10, a Mayra com 8 e o Iago com 6. Hoje estão com 12, 9 e 8. A Mayra faz aniversário em outubro. Eles são irmãos? Na verdade, todos eles são irmãos, mas eu tenho 2 grupos de irmãos biológicos. Eu tenho o Cristiano e a Cristine, que são irmãos biológicos, né? Que vieram há 8 anos. E o André, a Mayra e o Iago também são irmãos biológicos e vieram em 2019. Mas hoje é todo mundo irmão. Tem alguma diferença em termos assim, da legislação de uma adoção, vamos dizer, tradicional e essa, como tu é solteiro, por exemplo, tem alguma diferença? Não. Tem uma diferença ou é a mesma coisa? Mesma Tudo coisa. a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa. Não, e isso já é há anos, tá? O monoparental tem muitos casos. No meu caso, foi mais estranho a adoção tardia, como eles vieram maiores, então causava mais estranhamento o fato de eu adotar crianças maiores do que o fato de eu ser sozinho adotando. Certo. A adoção por casais gays é que é mais recente. A monoparental, ela não ela é anterior à adoção por casais homoafetivos, né? Então, desde a da década de 90 já era viável. Já tinha essa possibilidade legal. Certo. Aí a tia Marli chegou. Oi? Não, agora tem que ficar mais comportado. Chegou o pessoal da minha família ali, ó. Ai, não tô vendo entrar mais. Boa noite. Eu tenho que ficar daí comportado. Quem quiser fazer perguntas, aí fiquem à vontade, tá? Pode tirar. Gente, uma coisa também. Quem quiser pegar, tem um envelopezinho ali, pegar e convidar as pessoas. Isso ajuda muito para nós. Se vocês puderem fazer isso. E curtir também, botar coraçãozinho aí que também ajuda. Coraçãozinho, isso. Bem isso. Então, Chico, pode fazer. Você tem, a gente falou, você tem várias atividades, né? Como é que é conciliar tudo isso, a rotina? Dá uns exemplos aí pra gente, como é que funciona essa grande família. Eu sou de uma geração que, quando existia uma criança hiperativa, os pais colocavam muitas coisas para elas fazerem. Né? Hoje, possivelmente, a minha mãe e meu pai me dariam Ritalina. Né? Tanto para mim como para os meus irmãos. É sério, porque nós éramos muito imperativos.
Então, eu fui criado nesse ritmo. Eu sempre fui criado nesse ritmo, né? De fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu sou acostumado a isso. E, inclusive, se eu parar de fazer muita coisa ao mesmo tempo, ninguém me suporta. Se eu disser assim, eu só vou cuidar de filho. As crianças, eu enlouqueço todo mundo, porque daí eu vou ser aquele pai que não vou deixar ninguém respirar. Se eu disser, eu só vou trabalhar, eu não tenho... Isso. Eu tenho 17 funcionários e os 17, eles não têm ninguém intermediário. Todos eles se dirigem a mim. Se eu parar de fazer isso, eu disser assim, não, eu vou falar só com 4 ou 5, eu enlouqueço esses 4 e 5. Porque o meu ritmo é muito acelerado, entendeu? Tem essa questão da aceleração. Então, eu não tenho dificuldade para isso. Eu acordo a 120 por hora, corro o dia a 120 por hora. Quando eu vou dormir, eu desmaio. Daí eu acordo no dia 120 por hora. É bem típico das crianças que são hiperativas, né? Porque elas vão no ritmo muito alto e quando param, elas param. Então eu tive uma boa educação da hiperatividade. Meus pais souberam nos moldar para sermos bons hiperativos, né? Então eu, a minha irmã, o meu irmão, nós temos isso. A gente faz muita coisa ao mesmo tempo. E daí às vezes faz coisas... Pode falar, desculpa. Pode falar. Não, e às vezes acontece que as pessoas acham, elas tentam acompanhar esse ritmo. Não dá, né? Eu não exijo das pessoas o mesmo, nem dos meus filhos. Eu exijo que eles tenham o mesmo ritmo do que eu. Interessante isso, né? Realmente, às vezes a gente que está numa agitação quer que todo mundo fique na mesma batida, né? E não é impossível. Eu confesso para você que me deu até uma certa inveja. Assim, eu quero fazer entrevista com ele. Como é que ele consegue cuidar de 5 filhos? Eu cuidei de 2 pequenos em casa, né? Parei de trabalhar, fiquei uns 10 anos cuidando dos meninos, mas eu escolhi ficar com eles e não conseguia conciliar. Não parou de trabalhar. Não parei, trabalhei um monte, mas eu trabalhei fora, né? Profissionalmente. Mas é assim, não, e ele tem 5 filhos, trabalha fora, faz ação, tem os cachorros, empresário, assim, meu Deus, como é que ele consegue? E faço pão, e faço pão, e cozinho, e costuro. Fiz bolinho de chuva hoje, e costuro, e assim vai, né? Mas e quais são as ações? Desculpa. Que tipo de ações sociais? Quando eu adoto, eu saio de muita coisa. Né? Então, antes dos trigêmeos, que foi 2019, eu estava em 13 projetos. Hoje, eu não sei te precisar, mas eu devo estar nos 4 de forma ativa e esporádica, daí mais um monte. Né? Tem de cachorro. Eu tô com 2 projetos de... daí a gente vai descobrir que eu já tô com 13, tá? É sempre assim, eu tô em 2 de cachorro. Eu tô com 2 de cachorro. Eu tô com 2 comunidades que dentro do movimento de ocupações eu atendo. Às vezes eu atendo uma terceira quando a responsável não consegue ir. Eu tô... Então, 2, 4... já deu 4. Eu tô num grupo de direitos humanos. Estou ligado na parte da adoção de criança também. E só. Mas é porque eu saí. Quando eu adotei, quando eu adoto, eu tenho que ter uma atenção maior com os recém-chegados. Né? Hoje, por exemplo, eu não estou fazendo nada. Eu acho que eu comentei com o Cláudio. Sim. Eu iniciei nós iniciamos aqui, que é um trabalho, é uma questão conjunta. Nós iniciamos um apadrinhamento de uma menina, que é de um orfanato. Então, a gente está apadrinhando. Então, hoje é um dia que eu fico... eu dou uma trégua das minhas atividades. Né? Eu fico mais em casa, cozinho, a gente foi limpar quintal. Então, faz um outro tipo de atividade. Foi colher o pêssego, colher o pitanga, limão. Então, a gente vai fazer esse tipo de atividade. E a questão é que... Oi, desculpa? Eu moro numa casa. Moro numa casa. Eu moro numa casa. Eu moro em casa. E as crianças também ajudam muito, né? Por exemplo, agora a gente está numa live. Elas sabem que nós estamos numa live. Elas respeitam o meu espaço. Eu acho que é muito isso, né? Eu não entro no quarto dos meus filhos. É muito estranho.
porque aqui eles têm o quarto deles, eu entro uma vez por mês, mais ou menos. Então, o quarto deles é o espaço deles, né? Eu não entro. Então, eles também respeitam o meu. O meu quarto, agora que eu tô com a porta fechada, é um sinal que se eu estiver trabalhando, eu não posso atender. Se eu estiver trabalhando e poder atender, eu abro a porta. Daí entra um monte de gente, fala, e assim vai. Eu queria te perguntar isso sobre qual é a tua visão sobre educação, né? Tens filhos já, né, jovens e adultos. Então, eu queria entender assim, como é que é. Tu já falou um pouco agora, né, sobre a questão dos espaços, de respeitar os espaços. Né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre o tipo de educação que tu dá, né, e tu divide com eles, enfim, sobre a tua visão sobre a educação dos filhos. Né? Então, eu posso passar uma visão próxima de filhos adotados. Eu uso muito Gestalt, li bastante sobre para dar conta. Tenho muita ajuda, né? Tenho muita ajuda. Eu tenho agora os trigêmeos acompanhado pela Fabiola Merizio, que é quase como minha irmã. Ela me ajuda, ela é maravilhosa, né? Ela é uma acolhedora ao extremo. Na primeira adoção, quem me ajudou bastante foi a Ilana Vaz. Eu gosto de ler, eu não gosto de filme, não gosto de série. Então, isso também me ajudou bastante. Eu li muito no período. E com os trigêmeos tem uma coisa que é muito engraçada. Porque, assim, como eu já vi esse filme quase que todo com o Cristiano e com a Cristine, eu já sei mais ou menos qual é a próxima cena que eles vão fazer. Então, eu adianto a próxima cena. Então, chega naquela hora assim, eles vão dizer que querem ser devolvidos. Eles estão cansados. Daí eu já inverto, eu já vou trabalhar com eles o que é o arrependimento. Né? O pai, os filhos que estão envolvidos nesse processo, todo mundo pode se arrepender. Eu posso me arrepender em certas situações, que é diferente de eu cancelar a nossa relação. Eu devolver. Então, eu me arrepender de dizer, não, eu podia estar tranquilo com 2 filhos adultos, viajando. Agora eu não ia estar viajando, eu ia estar enlouquecendo a Cristine e o Cristiano, coitados, né? Que estão dentro de casa comigo. Então, agradeceram, né? Veio reforço. Para a glória de nosso Senhor Jesus, vieram mais 3, que eu deixo os 2 em paz, né? Mas eu já antevejo algumas coisas, então eu preparo. Ou quando eles começam, os trigêmeos, a brigar muito, daí eu falo assim, olha, talvez você tenha razão, seria mais interessante eu não ter adotado os 3. Vocês iriam se ver com 18 anos. Era isso que tu buscava? Né? Então, essa é o método de criação. Eu não tenho medo de conflito, eu acho importantíssimo a gente ter dentro de uma casa conflito, confusão. Então, tem muito conflito, tem muita briga, tem muita discussão, e isso prepara eles para serem adultos que vão conseguir discutir e resolver conflito de uma forma mais harmoniosa. Acho importantíssimo, né? Esse tipo de coisa. Então, eu não tenho esse medo do conflito, nem das brigas. Eu não uso agressão física, sou contrário, acho um absurdo, ainda hoje em dia, se usar agressão física contra alguém, mas eu ameaço que eu vou usar. Né? Isso eu faço se for preciso. Se eu vejo que eles não obedecem, a conversa não adianta, mas eu vou te bater. Nunca bati, tá? Só para deixar bem claro aqui, mas assim, ameaçar, eu ameaço. Eu digo, olha, aqui tá chegando no limite. Eu não posso fazer isso, mas tu também tem que me obedecer. A gente tem que... Aqui quem manda nesse espaço sou eu. E tem uma coisa que é muito curiosa, que como é monoparental, o Cristiano e a Cristine, que são mais velhos, até os trigêmeos, depois de 1 ano e meio, é que eles saem verdadeiras cópias. Então, tu vê o Cristiano e a Cristine no comportamento, no modo de pensar, no modo de agir, eles são cuspido e escarrado quando eu era com a idade deles. Isso é incrível em filhos, né? A gente vê que gosta, né? É assustador. E às vezes, assim, tem coisas que eles fazem que eles negam o que eu faço, mas eles não esquecem de mim. Eles podem me negar em certas situações o meu comportamento, né? Mas a referência é aquela.
Então, eles vão negar ou eles vão assumir um comportamento meu, né? É muito interessante isso, muito louco. E eles não têm... Posso fazer uma pergunta? Deixa eu te fazer uma pergunta. Bem como mãe. Eu tô passando... tudo bem, eu passo babosa, é sobre a pele, né? É babosa. Mas tu tem que colher ela antes do sol nascer, dá trabalho. Eu não acordo tão cedo, Chico. Eu fico agitada de noite, não de manhã. Eu trabalho muito com mães, eu sou psicoterapeuta, né? E tem um público muito de mães, até pais também tem vindo bastante, né? Assim, agora os homens mudaram bastante, eles também querem conversar sobre a paternidade, tem sido um movimento bem bacana. E eu sempre converso com a clientela sobre a gente, enquanto adulto, ter um espaço de solitude, de se cuidar, de poder, né, ter suas atividades internas para poder se manter equilibrado, né? Porque isso que faz a gente, na hora do conflito, não ultrapassar um limite, né? E assim a gente conseguir não ficar tomado por aquela emoção e ficar reverberando 500 horas, né? A minha curiosidade, assim, como que tu faz, assim, para você se manter bem, para você estar legal? O que você faz por você dentro dessa família? Você tem alguma atividade física? Ai, que pergunta capciosa, difícil, guria. Até só um minutinho que em 2 minutos eu volto. Eu vou pensar na resposta. Vou responder que o caminho, Chico. Assim, eu acho que a questão do espaço, eu respeito o espaço deles. Então, eles respeitam o meu. Eu acho que isso é fundamental. Eu respeito a individualidade deles. Então, eles acabam respeitando a mim. Então, eu consigo ler, eu consigo... Eu não faço muita coisa. Atividade física eu faço. Bem mal e porcamente, mas eu faço. Eu faço ali 10 minutos por dia, 15. Então. Eu faço porque eu parei... durante essa quarentena, eu voltei a fumar. Eu parei de fumar. Eu voltei a fumar e eu parei de volta. Agora eu tô 2 meses... Tá tudo certo, trabalho tudo, né? Agora. E também, assim, você fazer coisas por você. A maioria das coisas que eu fazia por mim, tirando as que eu consigo fazer hoje, elas não eram dentro de casa. Então, eu tinha muitas atividades que elas eram externas. Né? Eu viajava muito, pretendo voltar, mas eu viajava muito. Eu tinha, por princípio, viajar com os meus filhos adultos, só eles, né? Então, eu deixava os pequenos com a minha mãe e eu viajava com o Cristiano e com a Cristine. Ano passado, nós fizemos 2 viagens. Ou eu viajava só com os pequenos, que são coisas que me dão prazer. Agora, com a pandemia, não tem como fazer. Então, tem muitas situações que eu tive que reinventar, né? Algumas coisas. Como é que vocês estão lidando com a pandemia, Chico? Oi? Como é que vocês estão lidando com a pandemia aí? Como é que é a rotina? Que vocês criaram coisas diferentes para poder o pessoal também ter, né? O começo foi muito complicado. Sim. Muito complicado, acho que para todo mundo. Eu estava acostumado a sair, tive que trabalhar em casa com as crianças que iam para aula, deixaram de ir para aula, né? Quem dá atualmente a aula delas ela é ministrada por mim. Então, o começo foi muito complicado porque a gente não tinha sinais para todo mundo morando juntos ao mesmo tempo, dentro de casa, sem ter essas saídas. Mas hoje em dia já está tranquilo. Eu não sou uma pessoa que sofro. Eu acordo, eu trabalho aqui, eu estou no meu escritório, 2 metros da minha cama. Eu faço outros sinais para o meu cérebro saber que eu preciso trabalhar. Eu coloco o uniforme, eu acordo 6h40 da manhã, faço café, faço exercício, ponho meu uniforme, penteio o cabelo e sento, porque para o meu cérebro é muito estranho. Para eles é mais estranho ainda. Né? Mas a gente mora em casa, então eles conseguem brincar. Eu não tenho problema com barulho. Então, eu sempre trabalhei num ambiente que tem muito barulho, muita gente. Então, eu estou acostumado, eles brincam a tarde toda, eles berram a tarde toda, não é algo que me incomode, eu consigo produzir. E então, estamos agora, quando nós voltarmos à normalidade de sair, é que vai ter uma nova adaptação. Já está adaptado. Eu sou e vocês fazem Tedesco.
Tem coisas que vocês fazem todos juntos, por exemplo, hora do almoço, hora da janta, eles ajudam. Sim. Como é que tá essa parte do dia a dia aí? Na hora do almoço, todo mundo almoça junto. Eu não lavei uma colher durante essa quarentena. Eu tenho 5 filhos. Eles lavam. Eu arrumo o meu quarto, não lavei uma colher. Eles ajudam. Ajudam com a limpeza de quintal, ajudam com os cachorros. Cada um dentro da sua possibilidade e limitação, mas ajudam, sim. São tranquilos. Não estou gostando desse momento, tá? Eu sou meio Nazaré Tedesco. Eu quero bater perna, eu quero ver gente. Sim, sim. Quero voltar a organizar evento. Eu organizava evento beneficente, né? O último foi em março. Eu tô com muita saudade desse povo. Tô com muita saudade de tudo isso. Mas vou ter que esperar. Vamos ter que esperar. Sim, teremos. Ô, Chico, teremos. Quer tentar? Não pode falar. E relacionamento, dá tempo, com tanta coisa, dá tempo de namorar, de ter a vida pessoal, assim, tu consegue ter isso. Sem contar a pandemia agora, né? Pode contar a pandemia também, mas tem antes disso. Então, eu vou contar um segredo. Virou um programa de Não, eu tinha optado mais ou menos assim pelo celibato quando veio o Cristiano e a Cristina. Eu decidi que eu não ia mais namorar, não ia mais investir. Em janeiro eu fiquei com um cara lá na Índia. Eu fui até na Índia. Daí eu tenho que voltar para a Índia para ficar. Não dá certo, é longe. Então, assim, não é um problema que eu lide porque eu não tenho. Eu não tenho. Eu fiz essa opção e para mim não é puritanismo, tá? Foi uma opção como qualquer outra. Né? Em tempos tão retrógrados, tão reacionários que a gente está vivendo, eu digo assim, eu não estou dizendo que eu seja um exemplo, eu sou uma opção de vida. A pessoa pode optar por isso, é uma escolha tão válida como todas as outras. Porém, tem conhecidos meus que agora estão formando poliamor. Gente, eu dou todo apoio. Todo apoio, porque onde um casal de 3 vai, se eu mudar de ideia e decidir casar, eu vou com meu marido tranquilo. Entendeu? Vou muito tranquilo. A questão das trans também, onde uma mulher trans vai, qualquer gay, qualquer mulher, qualquer um vai ser bem recebido, se ela for acolhida, se ela não tiver medo de agressão física, sexual e tudo mais, qualquer mulher, qualquer gay vai poder frequentar o mesmo espaço. Então a gente tem, por mais conservador que a minha vida seja, eu dou um apoio para esse público, que é uma coisa incrível, porque eu tenho ciência disso. Que eu tenho que ser o escudo deles, né? Eles são o alvo da homofobia, eles são o alvo da transfobia, da misoginia. Então eu tenho que estar lá para apoiar. Porque eu sou o escudo, para que eles não consigam atingir tão bem. Né? Então nós, conservadores... Você até participou bastante de uma live que a gente fez com um pai trans, né? Foi bem bacana. Sim, com o Danone. Adorei. Muito legal. Filhos, né, que aquele casal tem. É bem interessante. Eu tenho acompanhado bastante as novas formações de família e tem bastante trisal tendo filhos, né? E eles estão fazendo tentando na lei que a criança seja colocada como filho dos 3 e que possa ter todos os avós juntos. Está ainda uma discussão. Mas eu tenho achado interessante que ao mesmo tempo está tendo um movimento bem retrógrado, bem quadradinho, mas, por outro lado, as pessoas também estão se expondo mais e mostrando, a gente existe, a gente quer e acabou, né? Então, eu acho que é bem interessante também esses dois lados estarem vivendo juntos. E além disso, a gente não precisa concordar nem querer pra gente, né? Eu não concordo, não acho que seja positivo, mas, olha, eu dou todo apoio para eles. Eu acho fantástico isso. Exato. E a gente está num tempo de tanto populismo, assim, que se a pessoa discorda de ti num ponto, muitas vezes as pessoas não querem mais conviver. E não é assim que funciona. Nós discordamos, a riqueza vem exatamente desse conflito. Tem momentos que a gente tem que ser positivista, tem momentos que a gente tem que ser dialético, né? Não dá para ser dialético o tempo todo, porque senão tu não anda. Mas tem horas que tu tem que ser. Tu vai ter lá uma discussão, vai ter... chegou um monte de gente de volta. A gente... Não está aparecendo para nós quem está entrando. Tá. Aqui chegou, tem um monte de gente dando tchauzinho. Chegou o Ricardo.
o André, chegou um monte de gente agora. É porque eu acompanho pelo computador também. Porque o nosso travou. Assim mas se alguém quiser fazer pergunta, pode ficar à vontade, aí a gente encaminha. Chico, falando dessa questão de uns tempos mais retrógrados, mais, até de certa forma, as pessoas estão com discussões até, de certa forma, violentas, às vezes, né, acontece nas redes sociais, ou até pessoalmente. Já sofreu algum tipo de preconceito por essa formação familiar diferenciada, alguma coisa assim? Já teve alguma situação complicada com isso, não? Se eu te falar que eu tive, eu vou estar mentindo. Porque quando veio o Cristiano e a Cristine, todos aqueles que eu poderia ter, eu excluí. Então, eu não tenho convivência, eu me adaptei. Então, vamos dizer que é a bolha que eles estão inseridos é uma bolha mais morninha. Né? Uma bolha mais quentinha, assim. Não teve. Eu não tive grandes preconceitos, não. Tem situações, porque as pessoas perguntam se eles não sentem falta de uma figura feminina. Eu acho isso de uma limitação tremenda. Porque eu posso ser o provedor, o cuidador, né? Os índios, se for pensar, os homens indígenas só caçam, né? As mulheres fazem todo o resto. Elas estão na agricultura, estão na construção, estão cuidando dos filhos, dos animais. Então, eu acho assim, quando me perguntam isso, é muito limitador. As pessoas elas se enxergam muito limitadas. Muito dentro de um tom ou preto e branco, né? Eu já sou bem feminino quando eu quero, bem masculino quando precisa. E eu não tenho essa preocupação. Seria bom se tivesse alguém para dividir. Seria muito bom se tivesse. Mas não tem, eu consigo dar conta tranquilo. E eu acho que isso qualquer um consegue. Os meus filhos, eles não sentem, quando você pergunta o nome da mãe deles, eles respondem o meu. Que legal. Eles respondem o meu. Então, eu não posso... Oi? Eu vi uma situação, por isso até essa pergunta, de um pai viúvo chegando no pediatra, e o pediatra perguntando, e cadê a mãe? Sabe? Assim, como se não pudesse ele estar ali resolvendo tudo. Exatamente. 2020. Parece que sempre tem que estar faltando alguma coisa para enquadrar naquele modelo, né? Então, isso é bem interessante, porque os filhos já têm uma postura, já assumiram e pronto, já devolvem e acabou o assunto, né? Bem interessante isso, maduro. Eu vou no ginecologista. Tem cenas que eu não gostaria de passar, mas eu sou pai. Eu não gostaria. Tem papos que eu não gostaria de ter, mas eu tenho. Né? E se tiver alguém que faça alguma coisa, que nem esse pediatra, nossa, eu tenho formas muito educadas de deixar a pessoa muito sem graça. Me conta. Tem várias. Conta umas histórias. Mas eu não tenho para contar, mas se for preciso, eu sei me defender bem também. Eu sei me defender e defender as minhas crias, né? Se for necessário. Eu sei me defender bem. Mas estamos em momentos muito estranhos. Eu acho quem tem uma visão mais liberal como a nossa, liberal no sentido das pessoas poderem fazer as suas escolhas, é muito estranho. Não é um conservadorismo. Eu até repito que eu me considero uma pessoa conservadora. É difícil você imaginar um homem, pai de 5 filhos, celibatário, algo mais conservador do que isso, né? Dizer assim, é raro. Mas é diferente de eu ser reacionário. De eu achar que isso tem que ser a régua para todo mundo. Né? Eu sou a régua moral aqui. As pessoas têm que seguir. Deus me livre. Por quê? A minha régua de 2 anos atrás eu já não sigo. Eu evoluí. Né? A minha régua de 2 anos atrás de coisas que eu não faria, tipo, vou para a Índia, vou ficar com o cara. 2 anos atrás eu não faria isso. Eu já fiz em janeiro, né? Então eu não sigo nem a minha própria régua. Nós mudamos. Então, eu acho que isso é fundamental as pessoas pensarem. Tem até uma frase,
eu não vou lembrar de quem que é, que se você não julga, você nunca está errado. Então, se você não julgar, você nunca vai estar errado no teu julgamento, na forma, nem com você mesmo. Você vai ter mais liberdade para encarar os fatos aí da frente. Muito bom. Ô, Chico, o que é coisas que te dão mais prazer nessa, assim, olhando assim para a tua história, assim, que tu sente que te deu mais prazer nesse caminho aí, Da família. aquela satisfação, né, de criar essa família, o que te deu mais prazer? Gente, é uma coisa muito infantil. Várias coisas, sei lá. Eu Não só adoro uma. brincar. Eu adoro brincar com os meus filhos. Adoro, eu me divirto muito. Eu adoro brincar. Brincar de morto-vivo agora que a gente está em quarentena, em dia de chuva. Eu adoro. Adoro jogar. Adoro tudo isso. Então, essa presença deles, para mim, é incrível. Acompanhar esse crescimento, essa melhora. Então, a parte que eu mais gosto da paternidade é essa. De brincar com eles. Adoro. Legal. E as Brinquei dificuldades? muito de boneca com a Cristina. Muito. Legal. Eu não tenho filha, não sei, não brinco. Mas eu Mas brinco é uma de boneca com os meninos também. O Iago gosta de brincar de boneca, mas é Annabelle. Ele gosta de fazer umas cenas meio Annabelle, assim. Ele ainda não sabe que é Annabelle, mas ele faz a boneca, ela vira uma coisa que tenta invadir o meu quarto, mas eu brinco também, entendeu? E vamos Não, nós. a gente também teve, né? A gente não teve brinquedos, gente, a gente teve casinha, Barbie, fogão, nós misturamos tudo, né? E só que eu não gosto muito de brincar de boneca, então eu só ficava assistindo as brincadeiras. Ah, entendi. Eu gostava de ser uma espectadora, eu gostava de ser a ajudante da história, mas acho que foi uma coisa bem bacana que você está colocando, né? Essa história de não ter brinquedos para menino, brinquedos para menina, deixar a liberdade da criança mesmo, né? Que escolha o que quer brincar. E aqui em casa é muito estranho nessa questão do sexismo, porque assim, os meninos ajudam com a limpeza da casa e as meninas ajudam se a gente tiver obra. Então você vê, eles estão preparados para qualquer situação. Isso é importante. Isso tanto os meninos como as meninas. O Cristiano vai saber arrumar uma casa muito bem, e a Cristine erguer um muro não, porque eu não sei, mas ela vai erguer um muro que vai durar uma semana, 2, ali ela consegue, né? A gente faz um muro meio Torre de Pisa, assim, alguma coisa, mas ela vai junto. Ela vai. Ô, Chico, e a gente falou para os prazeres, das coisas boas, e assim, as dificuldades. O que você sentiu mais dificuldade nessa experiência aí? Eles crescerem. Gente, é muito difícil. Essa ideia de que eles vão crescer é muito difícil. Né? Eu, por ser sozinho, eu também tenho uma preocupação muito grande de se acontecer alguma coisa comigo, que será com eles, né? Nessa pandemia, agora eu estou vivendo muito isso. Eu estou me cuidando por mim e por eles. Eu tenho muito receio. São duas grandes dificuldades. Assim. Ver eles crescerem, seguirem, eles vão ter que seguir o caminho deles, mas não é um processo fácil. Para mim, não. Eu sou muito apegado. Eu sou muito ciumento com os meus filhos. Muito. Eu me controlo, eu finjo que não, mas eu sou terrível. Aí alguém fez uma pergunta. Eu acho que foi. Fizeram uma pergunta, o Heraldo. Qual setor da sociedade você sente mais resistente ao tema será da monoparentalidade? Eu acho que, assim, ó, eu não vou falar mais, não vou falar mal de um grupo religioso, mas eu acho que, em geral, o grupo que envolva fanatismo. Que a gente falou da régua, essas pessoas que tentam justificar sua homofobia, misoginia, seu racismo, seu preconceito e colocar Deus no meio. Então, nós estamos em 2020 aqui, coloca a questão do seu preconceito e culpa Deus por ele, justifica através de Deus. Então, eu acho que o público que mais tem preconceito é esse grupo relacionado ao fanatismo, que quer controlar a vida do outro. Né? Nós já temos... Eu tenho muito trabalho na minha vida, eu tenho muita coisa para fazer, então eu não me importo com a vida dos outros. Né? A minha vida ela já é bem interessante.
Então, quem tem uma vida interessante, a minha vida é bem interessante, eu não tenho que me preocupar com as demais. Ó, pelo jeito tem um fã-clube ali, agora que eu tô vendo as mensagens. Lindo, te amo, Chico, eu te adoro, eu já te convidei antes, e o resto não consigo ler. O fã-clube do Chico entrou. Chico, e como é que é a relação e as crianças com outros familiares teus também tem esse convívio com a tua mãe? Enfim, como é que é isso? Assim, vai além, né, da tua presença, como é que é? Então, o que eu posso te dizer é assim, a minha família, voltando lá no começo da live, nós tivemos muita vivência de processo de adoção. Eu tenho muitos primos adotados. Então, eles foram só mais um. O acolhimento que os meus pais, os meus amigos que permaneceram, deram para os meus filhos, é uma coisa muito fofa. Então, assim, foram acolhidos. Os meus pais têm 12 netos, são 6 biológicos e 6 adotados. Então, para eles, 5 meu e o meu irmão também tem um filho adotado. Então, eu tenho uma filha. Então, é uma coisa muito normal. É neto. Filho é filho, neto é neto. Como chegou. Se vocês, hoje, olhando as fotos, assim, a Cristine, que é a minha filha mais velha, você olhar as fotos dela com a minha mãe ou com a minha irmã, é assustador. Porque a neta mais parecida em fenótipo com a minha mãe é a Cristine. Disparado. Isso é interessantíssimo, né? É interessantíssimo. E a Vitória... E a Vitória, que é a filha adotiva do meu irmão, é a mais parecida com a minha mãe na idade delas. Olha uma foto da minha mãe com 10, 11 anos. Tu olha a Vitória, tu diz assim, meu Deus. É assustador como elas são parecidas. Tu coloca a Cristine do lado da minha mãe hoje, ela é o mesmo semblante da minha mãe. Ela tem a mesma aura, tem o mesmo formato de rosto, tudo. É muito louco. Muito, muito louco. Interessante. A epigenética tem um biólogo, Bruce Lipton, que ele fala muito sobre isso, né? Que antigamente, na época que eu fiz a faculdade, por exemplo, a genética era tudo, né? Tudo se explicava, as doenças, as emoções, tudo pela genética. E esse cara desenvolveu um projeto que fala da epigenética que não, que os genes eles vão ser acionados ou desligados conforme os estímulos do ambiente. Então, relata, né, de crianças adotivas que elas acabam ficando com o rosto, os ossos modificam de acordo com o ambiente que estão convivendo, ficam muito parecidos. Que loucura, né? Incrível, né? É bem interessante, né? Ô Chico, e como é que eles te enxergam, né? Tu é um cara ativo, tal, como é que eles te enxergam? Eles interagem contigo nessa história assim de, pai, tu é muito assim, tu é muito assado, sabe? Como é que é a tua interação com eles? A opinião deles sobre você, como é que é? Vou contar outro. Consegue? Não pode. Consegue falar disso? Contar outro segredo. Eu não sou uma pessoa, eu não era uma pessoa apaixonada por cachorro. Tá? Sempre tive cachorro, 1, 2. E eu fui para a causa animal por 2 motivos. O mais forte, quem adora cachorro e bicho é a Cristine. Então eu fui, na época que o Cristiano era adolescente, eu nunca fui em tanto jogo de futebol. Eu era diretor financeiro de um clube. Por causa da Cristine. Exato. A Cristine, eu entrei na causa animal por causa dela. Então, essa questão do ativismo deles, eu sempre também acompanhei. Então, eles foram me ensinando muitas coisas. E o segundo motivo de eu estar na causa animal é porque se você consegue fazer que um animal seja respeitado nos seus direitos, alimentação, saúde, bem-estar, todas as pessoas serão respeitadas. Então, é uma questão junta com os direitos humanos. Infelizmente, as pessoas ainda não chegam nesse nível de fineza, por assim dizer, de perceber isso, né? Se você tem uns cachorros, se você tem um atendimento ambulatorial de cachorro, uma cidade que tenha isso, todas as pessoas vão ter acesso à saúde. Se você garante que todos os animais vão ser alimentados,
você garante que na sua região todas as pessoas sejam alimentadas. Então, você puxa uma coisa com a outra. Então, isso é fundamental. A causa animal eu acho fundamental para os direitos humanos. Você consegue, quando você vai para uma minoria além, né? Quando você começa a atender uma minoria além daquela que você quer atingir, você consegue fazer que aquela minoria que é ter o objetivo de ser atingida seja mais fácil o caminho a ser trilhado. Então, esses são os 2 motivos. E não foi isso que você me perguntou, mas é isso. E eu tenho mais uma pergunta do Heraldo. Teus filhos sofrem bullying pelo tema da live? Eu acho que... Eu vou te dizer assim, Heraldo, teria que ser uma pergunta feita diretamente para eles, né? Mas o que eu sinto, que não. Que isso não ocorre. Porque, muito pelo contrário, os discursos que eu escuto dos amigos deles e das pessoas que convivem é de admiração. Então, eles têm muita gente que mudou a condução, tem muitos adolescentes que mudaram a condução dos seus princípios pelo exemplo. Então, a gente vê muito isso. Sim. Ó, lembra do amigo que eu falei que tá em poliamor? Ele entrou. É o Edinaldo. Ó, ele entrou ali e fez um monte de carinha. A gente falou de vocês ainda há pouco. Que nós apoiamos. Queremos tratar desse tema ainda. Queremos tratar desse tema aqui no nosso canal. Os 3, eles são maravilhosos. O Edinaldo, Gabriel e o Alcide. Nos adiciona aí, pessoal, e a gente depois conversa aí nas mensagens, a gente troca umas ideias. Uma ideia boa. Bem bacana. Ó, alguém está dizendo que o Chico ainda é hiperativo. E a Lu está falando que é hiperativo. Ainda sou, graças a Deus. Né? Tem vários amigos aqui. Veio a Alice, que é a pediatra dos meus 5 filhos. Ela entrou, acompanhou o Cristiano e a Cristine, e agora acompanha os trigêmeos. Ela estava aí, é uma fofa. Também estava comigo nos eventos. Ela fez o evento do Dia da Mulher, ela participou como voluntária, como apoiadora. É uma pessoa incrível. Muito acima da média, que eu amo de paixão. Sim. Tu eu estava comentando aqui, tu é um agregador, né? Uma pessoa que chama pessoas legais e unifica. Eu acho que é uma coisa legal e assim, é importante para nós, viu, Chico? Porque a gente tem buscado aqui, a gente resolveu se expor também, né? Expor a nossa experiência, nem todo mundo gosta de falar sobre a sua vida pessoal, mas a gente acha que é importante, né? Uma contribuição que a gente pode dar aí para num momento tão complicado, né? Desse reacionarismo, uma série de coisas que a gente vê, e as pessoas também, os relacionamentos também com vários problemas, né? A violência, o machismo, uma série de coisas que acontecem, a gente queria dar a nossa contribuição, por menor que seja, para essa discussão. E assim, a tua participação é bem importante nisso, né? De mostrar um caminho positivo, né? Agregador e positivo para as pessoas perceberem que tem uma série de saídas, né? Uma possibilidade, né? De acolhimento desses jovens, dessas crianças, né? Então, qual foi, Chico, assim, os grandes aprendizados aí dessa trajetória tua aí, a partir do momento que tu fez essa escolha de criar essa família, né? Muito legal que tu está criando, né? Só fazendo um adendo ali, vocês falaram da exposição, pelo mesmo motivo, eu voltei para redes sociais em 2018. Porque vendo o que estava se aproximando do Brasil como nação e tudo mais, esse populismo idiota que a gente está vivendo, né? Eu também decidi que teria que voltar a me expor. Eu me expus por um tempo, parei, quando veio o Cristiano e a Cristine, e em março de 2018 eu disse, não, vou ter que voltar. Vou ter que expor de volta o meu pensamento, a forma como conduz, para ver se, de alguma forma, consegue barrar, mesmo que seja um pouco, todo esse reacionarismo que estava vindo. Respondendo a tua pergunta, tu me perguntou o que eu tive de ganho, é isso? Nesse processo? Tem um aprendizado, né, com isso, porque a gente, né, nós somos pais, nós somos também educadores, tá? A gente faz, mas a gente recebe muito
né? Deles, né? Como pessoas, a gente recebe muito deles, né? Aprende muito com eles. Então, eu queria esse aprendizado teu com os teus filhos, ou com as situações também criadas a partir dessa experiência, né, Chico? Eu acho que o mais fundamental foi a mudança de foco. Eu deixei de ser o centro da minha vida quando vieram eles. E duas vezes, né? Então, a primeira vez eu deixei pelo Cristiano e pela Cristine, que daí foi, eu acho que foi a grande mudança que eu tive na minha vida adulta, foi a chegada deles. E depois, com a chegada dos trigêmeos, eu tive que, mais uma vez, sair do centro. Eu estava voltando a ser o centro, com o Cristiano e a Cristine jovens, independentes. Então, eu estava voltando a ser o centro e eu deixei de ser o centro de volta. E é muito prazeroso. Isso, você vê o resultado desse projeto, entre aspas, falando de uma forma mais produtiva, vendo o resultado, eu tenho muito orgulho dos meus filhos. Dos 5. Legal. Muito orgulho do que eu consegui construir. A Cláudia fez uma pergunta, que foi: o processo de adoção com os trigêmeos demorou muito? Cláudia, assim, ó, o processo dos trigêmeos ele foi diferente, porque eu fui convidado pela Justiça a reabrir o processo. Então, eu só tive que fazer, na época, em 2018, o psicossocial. Então, eu tive que passar... Não tive que apresentar a documentação completa da adoção. Eu tive que fazer só a psicóloga e a assistente social. E então foi um processo relativamente fácil, rápido. E a Justiça me autorizou, na época, a adotar 2 crianças. Elas tinham que dar uma diferença de 4 anos da Cristine. A Cristine estava com 16, então tinha que vir com menos de 12. E eu fui conhecer as crianças e eu cheguei lá para conhecer a Mayra. Daí eu fui conhecer a Mayra. A assistente social falou assim: ó, mas ela tem 2 irmãos, a gente não vai te apresentar para não criar uma situação chata. Eu bem malino. Falei assim, não, tranquilo, eu posso conhecer. Eu já sabia que ia dar merda, né? Aí eu não posso falar palavrão. Eu já sabia que ia ter problema. Não tem problema. Já é de noite, Eu já sabia que ia dar problema. Eu falei, não, mas não, pode apresentar, imagina, eu sou super tranquilo, racional. Daí conheci os 3. À tarde eu fui falar com a juíza. Eu entrei na porta da juíza e só falei assim, olha, doutor, é o seguinte, ou eu adoto os 3 ou não levo nenhum. Ah, mas tu não pode, tu não tem autorização para os 3. É problema teu, eu não tenho, isso é um problema meu. Isso é problema da senhora. Como que a senhora vai convencer a juíza de São José que eu posso adotar 3? Ou eu levo os 3 ou não levo nenhum. E em janeiro eles vieram passar uma semana de férias e estão de férias até hoje aqui. Que legal. Ô, Chico, essa adaptação, né, da adoção tardia, na tua experiência, quanto tempo que leva para eles conseguirem se sentir em casa e passar esse período de adaptação? Ai, uma vida, né? Eu acho que é um processo muito longo. É um processo longo. Eu não tenho como te precisar tempo. Mas chega uma hora que filho é tudo igual. Hoje, o namorado da Cristine usa minhas roupas. Então, assim, é uma coisa muito louca. Porque não é ela que usa, não é o Cristiano. Já vai ficando... não, já chega nesse nível que extrapola, né? Os namorados dos meus filhos são como filhos para mim. Eu também falo isso. Que eu tenho, é como se eu tivesse 7. Eu calculo a minha vida como se eu tivesse 7 filhos, não 5. Então, quando eu vou fazer alguma coisa... E eles já têm projetos assim para frente, Chico, de trabalho, de profissão? Já tem os sonhos deles? Quais são? Você já tem... os filhos? Então, o Cristiano trabalha comigo. Ele pretende fazer carreira dentro da nossa empresa até agora, né? Mas é um assunto que é bem debatido, é conversado com ele e instruído. A Cristine eu acho muito cedo, ela está no 2º ano do ensino médio, então isso é uma discussão para março, abril do ano que vem. Eu não vou adiantar noia para a cabeça dela. É uma decisão muito difícil para ser adiantada. Quando chegar lá, se ela não tiver uma clareza, ajudo. Os pequenos, o Andrew quer ser padre. Eu acho muito estranho. Isso, mas...
Ah, mas isso é legal, né? Aquela coisa, quero ser bombeiro, quero ser... Não, e ele fala assim, ele falava, quando ele chegou, como nós somos bem católicos, eu achava que era uma forma de agradar. Mas já passou 1 ano e meio, né? Então não é uma forma de agradar, é muito estranho. Vocação. Que amor. Deixa, Chico, só fazer um adendo aqui, que eu preciso fazer um reconhecimento público de uma pessoa que eu estou vendo que está na nossa live, que é a Carla Pinto da Luz. É uma grande amiga e graças a ela que estamos aqui em lives, porque foi ela que incentivou o Claudio a fazer umas lives. A gente estava com um projeto de um livro para contar a nossa história e nós mandamos perguntas para vários amigos próximos para ajudar a pensar um pouquinho em como. E do livro, no fim, o livro ficou de lado e ela falou, mas por que vocês não fazem isso em live? E daí a gente começou as lives, e das lives da gente, a gente achou mais legal abrir para outras pessoas, né? Porque o assunto fica mais abrangente. Então, eu queria agradecer a Carla pela sugestão. Nós estamos amando fazer live e ter tanta gente legal como você. Muito bom, tô adorando. Então, terminando. Obrigado. Vamos ter... Como é que eu queria que... Desculpa. Carla Pinto da Luz. Obrigado, Carla, pela indicação. Obrigado pela oportunidade também. Ter aberto a mente dos dois é muito... Nós temos que nos adequar às novas linguagens, né? Sim. É uma coisa que... Nós dois, a gente é meio tímido para algumas coisas e tal, mas a gente está curtindo, porque também, né... Também expor a vida pessoal não é uma coisa tão simples assim, né? Mas eu acho que o retorno vale a pena. Vale a pena. Conhecer gente, eu posso contar o segredo de como é que eu dou conta de tudo? Diga lá. Pois é, eu quero saber, porque eu já estava com inveja. Então, eu não dou conta. Eu não me preocupo com isso. Eu entrego o meu melhor. Tanto no trabalho, eu me acho um ótimo profissional, um ótimo pai, um ótimo ativista social. Eu entrego o meu melhor. Quando eu faço, eu tento fazer o melhor que eu consigo. Eu não tenho essa preocupação de dar conta. Eu acho que esse é o segredo para se dar conta. Eu não tenho essa preocupação. Lindo demais. Acho que o Cinto está encerrando com chave de ouro, porque realmente, quando a gente olha para o outro, sempre dá aquela, né, como é que o outro consegue, né? E parece que sempre o outro consegue mais do que a gente, né? Legal isso que você está colocando. Exatamente, né? No stress, no né? Stress. Chico, fica a palavra final para ti, para falar o que tu quiser, que tu gostaria de contar disso. Que a gente alguma coisa que a gente não abordou, que tu gostaria de falar, enfim, fica à vontade, Tá. Gente, primeiro eu quero agradecer o convite de vocês, muito bom. Não nos conhecemos pessoalmente, mas são duas pessoas que eu já admiro. Exatamente, então muito obrigado pelo convite. Obrigado às pessoas que vieram, inclusive as que eu não conheço e até algumas que eu não gosto muito, mas obrigado mesmo para você. Ai, que ótimo. Sinceridade, assim, né? Básica. Então, muito obrigado. Nem que seja para falar mal de mim, elas vêm. Então, obrigado mesmo, né, gente? Aí o Heraldo falou alguma coisa aqui. Vamos ver o que o Heraldo disse, que colocou por terra, então cai por terra essa narrativa extremista que família precisa ser de pai e mãe. Família nunca foi de pai e mãe. Em nenhum lugar do mundo. A gente há 1 século e meio, mais ou menos, que tem essa construção e ela só servia para garantir que os filhos do homem fossem criados, bancados pelo pai biológico. Então, isso não existia. Então, as famílias, elas são muito plurais. E a nossa Constituição, ela protege as famílias, não o casamento. Né? Então, a gente tem que proteger as famílias, todas as famílias, independente da formação delas. Heraldo, obrigado pelas perguntas também. Fazia tempo que eu não te via, bom te ver. Obrigado, gente. A Jerusa, a minha amiga querida da faculdade, estava aí também. Obrigado, gente. Obrigado mesmo, de coração. A gente agradece, viu, Chico? Foi um ótimo papo. Tá? Depois esse vídeo vai estar no IGTV, no Instagram, e a gente coloca também no YouTube, no nosso canal. Tá? E sábado que vem a gente vai ter uma live também sobre relacionamentos virtuais,
durante a quarentena e os relacionamentos dentro da própria casa na quarentena. Vamos ver como é que tá esse babado. Tá lá, tá terminando o Tá tempo aqui. terminando. Chico, Obrigadão. valeu, viu? Beijão. Beijo. Valeu, pessoal. Obrigado, Obrigado. gente. Até mais. Beijo, Obrigado. beijo nos filhos aí, tá? Beijo.